Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Obadias. Obadias fica entre Amós e Jonas. Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos. 21 versículos. Vamos ler versos de 1 a 3. Por causa do tempo eu não vou ler o livro todo, mas eu espero que você leia depois. Pelo menos você lê um livro todo da Bíblia no domingo. Benção. Né? Vamos ler juntos aí, Obadias, capítulo, só tem um capítulo, são 21 versículos. Vamos ler versos de 1 a 3, vamos lá? Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Preste atenção, essa primeira frase do versículo 3, a soberba do teu coração, o quê? Te enganou. Certo? Então tem muita gente que está enganado pela sua própria, o quê? Soberba, achando que você é a bala que matou John Kennedy. Você não é nada, cara. Hã? E é sobre isso que nós vamos conversar. Vamos lá. Próximo slide aí, ou vamos me dar o controle. Senta aí, meu irmão. A soberba ou o orgulho é a mãe que, pelo registro bíblico, o pecado começa com a rebelião nas esferas o quê? Espirituais, né? E o diabo, né, ensoberbeceu-se, ele era um anjo de luz, Lúcifer, e ele queria o lugar de Deus. Ele se rebelou contra Deus. E ele foi expulso dos céus, e a partir daí começou o quê? A existência do mal. Isso do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista filosófico, teológico, você pode procurar os universitários para explicar, que eu não sei explicar. Né? Nem Tomás de Aquino explicou, nem Santo Agostinho, nenhum teólogo consegue explicar a origem o quê? Do mal. Mas, biblicamente falando, né, começou justamente com essa rebelião nas esferas o quê? Celestiais. Segundo os rabinos, isso foi aproximadamente 1 minuto antes da queda. Mas isso é coisa de rabino, não tem base também para dizer isso. Certo? Porque ele é expulso do céu, e aí então ele entra no paraíso, e ele vai tentar o quê? Adão e Eva, ele traz o pecado das esferas celestiais para o mundo, para o homem, para a raça humana. E o assunto é tão sério que a obra de Cristo reconcilia o homem, salva o homem, mas esses anjos que se rebelaram contra Deus, eles não serão o quê? Salvos. A salvação é só para o homem. Mas a soberba está presente no nosso coração. A Bíblia ensina que a soberba procede do coração. Então a soberba não é algo externo. Não é algo externo. A soberba precede toda queda, toda ruína é precedida pela soberba. A soberba também é resistida por Deus. A Bíblia diz que Deus o quê? Ele resiste, ele tem uma resistência, né? Ele não tem graça, ele não tem misericórdia. Ele dá graça e maior graça aos humildes, mas ao soberbo ele resiste. Mas a Bíblia diz também que a soberba, ela é o quê? Enganadora. A soberba do teu coração te enganou. Próximo slide, por favor. Qual é o conceito de orgulho ou de soberba? Orgulho é quando seres humanos, pecadores, desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam
a reconhecer a sua dependência, o quê? Dele. Então a soberba é independência de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, é colocar a criatura no lugar do Criador. Do Criador. E quando a gente fala de soberba, a gente sempre pensa no outro, não é isso? Quem conhece alguém soberbo aqui? Levanta a mão. Fulano é muito soberbo, muito metido. Ele se acha. Hã? Se for jogador de futebol ou dupla sertaneja, é pior. O cara se acha. Hã? Então é interessante isso. Charles Bridges, ele diz, disputar com Deus por supremacia e exaltar o coração contra ele. Orgulho, segundo esse conceito, é glorificação. E Freud diz que a gente faz isso, quando a gente quer se autoglorificar, a gente aponta o quê? O defeito dos outros. Quando você diz que o Marquinhos é feio, você está dizendo, eu estou dizendo que eu sou bonito, não é assim? Quando eu estou dizendo que ele não sabe fazer, eu estou dizendo que eu sei fazer. Eu sou o cara. Agora vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Começar com o teste. Passa aí. Próximo slide. Vamos examinar aqui. Cada um vai se examinar. Vamos lá. Vamos ver se você passa no teste. Primeiro, presta atenção. Não precisa responder alto não para... Mas... Responda todo mundo que depois eu vou dar uma estrelinha no final, tá certo? Vamos lá. Você se acha melhor do que os outros? Acha ou não? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu me acho. Eu acho o melhor pastor do mundo. Né? O melhor crente do mundo. Por isso que Jesus contou uma parábola, né, do publicano e do fariseu. Porque Jesus sabe que esse pecado está dentro de nós. Todos nós nos achamos o quê? Melhor. Nós nos orgulhamos da nossa humildade. Assim? Nós nos orgulhamos da nossa humildade. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Tem dificuldade de pedir ajuda. Você só pede mesmo assim. Pode levantar a mão, irmão. Não fique com vergonha, não. Você está passando dificuldade, eu quero dar uma cesta básica. Você diz, pastor, eu morro, mas não peço. Você acha que sempre tem razão? Não vale briga de marido e mulher. Isso aí está fora, porque aí, isso aí não se discute, né, Hélio? Você acha que a culpa é sempre dos outros? Você sempre projeta a culpa, dizendo, poxa, eu não sou um crente melhor porque essa igreja também não me oferece condições para o meu crescimento, o meu desenvolvimento espiritual. Você acha que não é tratado como merece? Hein? Fala a verdade, gente. Verdade. Por que os comerciantes botaram o Código do Direito do Consumidor logo na entrada da loja? Porque todo mundo hoje está cheio de direito, né? Todo mundo está cheio de direito. O povo hoje não quer trabalhar mais, mas quer que o governo dê casa, dê tudo. Antigamente o sujeito era pobre, comprava um terreninho lá na periferia, começava a vir até chegar em Moema. Hoje não, o cara quer morar em Moema, que quer que o governo dê. Se não der, quebra tudo. Tá certo? Nós estamos vivendo uma ideologia onde as pessoas não estão querendo mais trabalhar. Não quer trabalhar. O país com 14 milhões de desempregados, com um furo em março de 21 bilhões na Receita Pública, nós estamos fazendo feriado, fazendo festa. Não vai para frente nunca um país desse. Você não gosta de ser repreendido. Você gosta? Fala a verdade, gente. Pelo amor de Deus, você gosta de ser repreendido? Quem é você para me repreender? Olha para você, rapaz. Você tem autoridade nenhuma? É assim ou não é? Eu fui lá na igreja, mas um diácono veio me exortar. Quem é aquele diácono?
Aquele comedor de rapadura lá. Você acha que faz melhor? Você admite ser orgulhoso? Você se orgulha da sua o quê? Humildade? O pastor Hernandes diz que você chega diante do espelho, olha para o espelho e diz, grandioso és tu, canta minha alma, grandioso és tu. Vamos adiante, vamos lá, vamos para Obadias agora. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, com 21 versículos. Veja, o primeiro versículo diz, visão de Obadias. Visão de Obadias. Visão aqui significa que ele recebeu a revelação de Deus. E não é Obadias que diz, ele diz, assim diz o Senhor Deus a respeito que de Edom. Então o autor Obadias, e o nome Obadias significa servo do Senhor, ou na linguagem hebraica, adorador do Senhor. A origem é o Senhor, o destino é Edom, e a mensagem é guerra contra o quê? Edom. E aí nós temos que entender a Bíblia. Edom significa o quê? Vermelho. E de onde vem essa nação? Quem conhece a história bíblica sabe que Isaac teve o quê? 2 filhos. Isaac teve Jacó e Esaú. Foi dito no nascimento, ou foi predito no nascimento, que o mais velho servirá ao menor. Você conhece toda a história, certo? E esse Edom, esse povo, procede, é uma nação formada dos descendentes de Esaú. Vamos ler lá, são muitos textos, mas vamos pegar só um, Gênesis 36. Vamos lá para Gênesis 36 para você entender. Você vai descobrir na Bíblia que em toda a história da igreja existem 2 sementes. Uma semente santa e uma semente maldita. E essas 2 sementes, elas estarão brigando sempre, sempre na história. E é tão interessante, veja aí, capítulo 1, são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. E aí você descobre que Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Canaã. Ada, filha de Elon, Eteu. Oolibama, filha de Aná. Filho de Zebeão, Eveu. E Bazenate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Você observa que Esaú, ele não aprendeu com Isaac o conceito de poligamia. Mas ele o quê? Estabeleceu aqui o princípio da poligamia. Ele não casou com mulheres da sua raça. Veja lá no capítulo 25. Capítulo 25 de Gênesis. Esse cara teve muitas mulheres. 25, 34, 35. O que é que diz? Tendo 26, 34, 35. 26, 34, 35. O que é que diz lá? Tendo Esaú 40 anos de idade. Tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filho de Elon, o quê? Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Então, nora, genro não, genro é sempre alegria, mas nora sempre é tristeza, amargura. É assim?
Mas veja bem, por que foi amargura aqui? Porque estava fugindo de um princípio. Fez um casamento com pessoas pagãs e praticou aquilo que não aprendeu com Isaac. Que foi o quê? A poligamia. E meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque Esaú e Jacó, eles vão brigar o quê? Sempre. Sempre. E os descendentes de Esaú vão dar origem a essa nação, que é chamada de os Edomitas. Eles estão ali localizados ao sul do Mar Morto, região montanhosa de Seir. Sela era a sua capital na época. Quem vai hoje lá, é mais ou menos ali, descendo de Jerusalém, né? Fica do lado direito, o Mar Morto está embaixo, tem umas montanhas ali, e lá ficava a capital, né, de Edom, dos Edomitas. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Vamos ver a divisão do livro. Divisão do livro. Se você observar bem, aqui é uma divisão pessoal. O livro só tem duas divisões, ao meu ver. Primeiro, o versículo 1 diz, visão de Obadias, assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que diz, levantai-vos e levantemos contra Edom para o quê? A guerra. Deus, na sua soberania, vai levantar nações para guerrear contra Edom. Essa é a primeira divisão, na minha visão, do livro. Do versículo 2 até o versículo 21, é o castigo de Deus, né? E é Deus punindo e Deus apresentando também, lá no final, uma mensagem de esperança. Mas os comentaristas, eles dividem da seguinte maneira. De 1 a 9, o castigo de Deus para Edom. De 10 a 16, os motivos do castigo divino. Versos 17 a 21, o reino do Senhor que será implantado o quê? Futuramente. Vamos lá, próximo slide. Datas importantes para você entender aí o contexto. 930 foi a divisão do reino de Salomão. É isso? Quando o reino foi dividido em duas partes. Reino norte, cuja capital é Samaria, e reino sul, cuja capital era Jerusalém. Depois, em 722 a.C., veio a queda do reino de Israel, que é o reino norte, com a invasão dos assírios. Em 586, a queda de Judá, invasão dos babilônicos. 583, ataque de Nabucodonosor a Edom. E em 450 a.C., e eu queria que você lesse lá comigo, Malaquias declara o fim da nação dos Edomitas. Vamos lá para Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Versículo 4. Vamos ler juntos aí? O que diz? Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Agora a grande pergunta é por que esse Deus está tão irado contra Edom? Porque quando houve, né, a invasão lá, 586, os edomitas vibraram. Os edomitas ajudaram os babilônicos. Os edomitas, eles tiveram alegria. Sabe aquele negócio de um irmão, quando o outro está se acabando, ele fica feliz? Se não for irmão, são os cunhados. Da mesma família.
Eu sei que na sua família não tem não, todo mundo torce por você. Mas vamos supor, né? Lá em Exu tinha a briga das famílias. Ia matando os descendentes, né? Lá na terra Hein? Pois é, era a terra de Luiz Gonzaga, Exu. Eles se matavam. Aqui há um ódio. Houve aquela reconciliação lá em Gênesis capítulo 32, mas aquilo foi provisório. Certo? Mas a ira entre esses dois irmãos, entre os descendentes desses irmãos, continua historicamente. E o livro de Obadias vem justamente explicar isso. E o grande problema de Esaú e dos seus descendentes era a soberba do seu coração. Então eu coloquei como tema ali a soberba do teu coração que te enganou. Esse tema está aí no versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Então a soberba que está presente no nosso coração nos engana. Vamos lá. De que maneira a soberba do nosso coração nos engana? Próximo slide, por favor. Primeiro, a soberba do nosso coração nos engana a respeito de nós mesmos. Vamos ver o que diz o versículo 2. Lê comigo aí. O que diz aí? Eis que te fiz pequeno entre as nações. Preste atenção. Quem é que está dizendo isso? Deus. Deus diz, eu fiz você o quê? Pequeno. Mas você sabe que todo baixinho é complexado, né? Quer tomar hormônio do crescimento, quer botar sapato alto. E aqui, o baixinho aqui, a soberba está dentro do coração. Ele se acha grande. Deus fez pequeno, mas ele se acha o quê? Grande. Esse é o nosso problema, irmãos. Deus nos fez o quê? Pequenos. Certo? Deus limitou a nossa inteligência a quanto? 10% no máximo, depois do pecado. A burrice, 90%. Pode pegar à vontade. Mas a inteligência está limitada. Mas a gente é burrão e a gente se acha o quê? Inteligente. Que seria o mundo sem eu? Nós somos assim. Somos assim. Agora, veja o que diz Isaías capítulo 40, versículo 17. Está ali na tela, lê comigo ali. O que diz Isaías? Todas as nações são perante ele como coisa que não é. Ele as considera menos do que nada como vago. Deus está falando aí, Isaías está falando de todas as nações. Agora, os edomitas se achavam o quê? Grandes. Grandes. Certo? Irmãos, isso é uma besteira tão grande. Porque daqui mais uns 40 anos, né? Eu creio que 70% desse auditório está todo mundo cremado. Enterrado. Espero que na glória. A vida é tão curta. A vida é como uma neblina. Né? Passa rápido. Passa rápido. E nós somos tão insignificantes diante da grandeza do universo, da grandeza de Deus. E tem alguns irmãos que dizem assim, você sabe com quem está falando? Né? Já viu isso? Aliás, aquele professor aí da CBN, ele tem um vídeo que ele vai mostrar, quando o cara diz, você sabe com quem está falando? Então ele pega o que o cara significa diante do universo. Deus está dizendo que todas as nações não são nada, um vácuo. E Edom se acha grande, se acha grande. Vamos lá, Obadias 3 e 4. O que diz aí? A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei o quê? Diz o Senhor. Veja interessante isso aqui. Nós somos fracos, mas nos achamos o quê? Imbatíveis.
imbatíveis. E tem gente, inclusive, que usa o versículo bíblico. Tudo posso naquele que fortalece. Sou mais que vencedor. Soberba, irmãos. Isso é soberba. Isso não é espiritualidade. E aqui você observa que ele vai colocar claramente aqui. Dizes no teu coração, quem me deitará o quê? Por terra. Presta atenção que aí você tem que ir para a geografia bíblica. E você vai descobrir que para algum exército chegar em Edom, era muito difícil, era quase impossível, militarmente falando. Certo? Porque eles ficavam embaixo de um penhasco. Ninguém podia subir. E do lado de outro, ele tomava conta. Então era impossível. Do ponto de vista militar, de fato era uma fortaleza intransponível. Eles estavam lá, as rochas. Quando a gente é novo, a gente até acha que nós somos o quê? Quando a gente está na casa dos 30, né? Dos 40, aí quando você passa dos 50, aí o negócio começa a arriar, né? Escurecer a visão, aí você está dizendo, está chegando a minha hora, né? Você já começa a descobrir que você não pode o quê? Tudo. É tão interessante, irmãos, como a Bíblia retrata isso. Por causa da sua localização geográfica entre as rochas, Edom mostrava-se desafiador. Quem me deitará por terra? E Deus responde. O que é que Deus responde aí? Lê para mim, por favor. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá, diz o Senhor. Irmãos, se Deus é por nós, quem será? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Não tem saída. Eu te derribarei, onde você estiver, eu vou derribar você. Vou derribar você. Agora, por que ele está pensando isso? A soberba do coração. Soberba do coração. Vamos lá, terceiro. Nós somos ignorantes, mas nos achamos o quê? Sábios. Veja no verso 7. Verso 7. O que diz lá? Todos os teus aliados te levaram para fora dos seus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom o quê? Entendimento. E a palavra entendimento aí é compreensão e é discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. O sujeito pode ter inteligência, mas o que tem de pessoa inteligência puxando carroça é brincadeira. Fulano era tão inteligente, mas não deu certo na vida. Porque não teve o quê? Entendimento, sabedoria. E o Senhor, veja lá no versículo 8. Versículo 8. O que diz? Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus até, né, ele fala os sábios. Deus não fala sabedoria. E o monte aqui significa que eles se achavam realmente altos em compreensão, em sabedoria, em inteligência. Eles se achavam o máximo. Deus está dizendo não há sabedoria em Edom. Lá em Tiago, capítulo 3, a Bíblia fala de dois tipos de sabedoria. A primeira delas é a sabedoria aqui de baixo. Ela é terrena, animal e demoníaca. Ela brota de um coração invejoso, amargurado, faccioso, mentiroso, confuso e ruim. Mas a Bíblia fala da sabedoria que vem lá do alto. Essa sabedoria que vem de Deus. É pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, frutífera, imparcial e sem o quê? Fingimento. O Einstein já dizia que a pouca ciência afasta o homem de Deus. Mas a muita ciência aproxima o homem de Deus. Porque o homem com muita ciência, ele sabe que ele não sabe nada. Mas o homem com pouca ciência, ele faz um curso de doutorado.
e faz uma pesquisa de doutoramento ou de pós-doutorado, né, num assunto que é um recorte de uma área do conhecimento que significa um milésimo, né, de conhecimento, e o cara se acha o quê? Doutor. Doutor. E aí você vai descobrir, principalmente no campo das universidades, que é cada doutor brigando com o outro para mostrar quem é mais doutor. Certo? É muito interessante isso, irmãos. Isso está presente dentro da igreja também. Essa soberba de achar que nós somos melhores do que os outros. Né? Nós somos calvinistas, nós somos isso. Será que vai ter calvinista no inferno? Deve ter. O cara era calvinista, mas não era eleito. Certo? Então nós temos que abrir a nossa cabeça. Nós temos que analisar o nosso coração, porque a soberba faz com que nós nos achemos mais sábios, mais entendidos, mais competentes do que os outros. Tem uns versículos ali, vamos ler, vamos lá. Não aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque a sabedoria deste mundo é loucura, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria o quê? Astúcia. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á o quê? Dada. Você não precisa ser muito inteligente, mas você tem que ser sábio. E essa sabedoria, ela procede de Deus. E se você for humilde, lá no Salmo 19, quando fala da Bíblia, diz que a Bíblia dá sabedoria aos simples. E simples ali, não é sem dinheiro, não. Simples ali é humilde. Porque nós temos que ter, meus amados irmãos, uma mente, uma inteligência, que se rende à autoridade, à supremacia das Escrituras Sagradas. Agora, tem uns inteligentes. Quando eu chegar lá no céu, eu vou fazer muitas perguntas para Deus. Esse cara nem para o céu vai. O cara é tão inteligente que ele vai para o céu fazer perguntas. É um filósofo, é um Sócrates da vida. A Bíblia fala que quando nós chegarmos lá, nós conheceremos como também somos conhecidos. Todas as nossas dúvidas. Agora, você acha que eu vou chegar no céu para ficar perguntando? Daqui a pouco o cara quer um Facebook no céu para ficar mandando mensagem, discutindo no céu. A Bíblia fala que todas as coisas reveladas nos pertencem. Deuteronômio 29, 29. Aquelas ocultas pertencem o quê? A Deus. Paulo, quando discute aquela questão da predestinação, da eleição, em Romanos 9, 10 e 11, ele termina o capítulo 11 falando, ó profundidade da riqueza e da sabedoria. Né? Quem foi o seu conselheiro? E ele termina, a ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, no dia que eu entender Deus e compreender os desígnios de Deus, eu me torno igual a Deus. Porque a mente de Deus não pode caber dentro da minha cabeça. Tá certo? Eu sei que você é inteligente, que você é criativo, mas se limite ao casulo da sua insignificância, por favor. Recolha-se. Vamos adiante. Próximo slide, meu irmão. A soberba nos engana a respeito do quê? Dos outros. Tem muita gente que é soberba, não, rapaz, eu tenho muitos amigos, deputado fulano de tal, fulano de tal, conheço muita gente, tenho muitos amigos. É o que aconteceu com Edom. Vamos ver o que ele diz lá. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és o que? Muito desprezado. Ele se achava o quê? Mas as nações diziam, Edom? Quem é Edom? É muito interessante isso, porque às vezes a gente está achando que as pessoas
nos acham pessoas o quê? Extraordinárias. E tinha um professor meu que dizia sempre assim, você não é o que você pensa que é, você é o que os outros pensam. Eu diria o seguinte, nós somos aquilo que Deus pensa acerca de nós. Porque tem muita gente também que só pensa as coisas o quê? Erradas de nós. Então, eu queria chamar a sua atenção, o povo de Edom pensava que era tido em honra, mas o profeta diz, tu és o quê? Muito desprezado. Lá em Lamentações 1:8, Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda, todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também suspira e se volta o quê? Para trás. Eu queria que você lesse comigo, vamos pegar o texto de Isaías, capítulo 31. Porque quando você tiver, meu irmão, você já viu como é que gerente de banco, né? Gerente de banco é assim, quando você tem dinheiro lá em aplicação, você é Van Gogh. É top, tem gerente, telefona para você, oferece empréstimo, você não precisa. Quando você está no vermelho, o gerente foge de você. Você liga, não está aqui não. Quando você tem, eles vêm. Quando você não tem, eles vão. São como aves de arribação. Isaías, capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o quê? O Senhor. Todavia, este é sábio, faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levanta contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. E ambos juntamente serão o quê? Consumidos. Então você está achando que o Egito é a solução? Não é. Me diga uma coisa aqui, vamos abrir o confessionário. Quem aqui, na hora que teve uma necessidade, achava que uma pessoa poderia lhe ajudar, e foi aquela pessoa e a pessoa não lhe ajudou? Levanta a mão, só os mais desesperados. Tá aí. É assim? Quanta decepção a gente tem, não é isso? Porque a gente acha que nós somos os bons, que todo mundo gosta da gente. E a gente não sabe que as pessoas não suportam. E é isso que a Bíblia está colocando aí. A soberba nos engana a respeito dos outros. Vamos lá. Próximo, por favor. Quanto à fidelidade dos amigos. O que é que diz lá? Verso 7. Está na tela, vamos lá? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que governam, os que gozam da tua paz, te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, puseram uma armadilha para os teus pés. Veja que coisa triste, irmãos. Então, há aí um aspecto de... Edom confiou em aliados humanos, mas o profeta disse que os aliados eram seus inimigos, o quê? Internos. Davi conta isso, da traição. Aquele que o traiu é aquele que comia no seu próprio prato. Próprio prato. E você se lembra que há um gesto de Jesus quando ele molha o pão e dá a quem? A Judas, que comia do mesmo prato. Jesus havia lavado os pés de Judas. Judas participou de todos aqueles momentos finais de Cristo. Tomou Santa Ceia, era o tesoureiro da igreja. Ele que tomava conta da tesouraria. Mas não era cristão, não era convertido. Irmãos, maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço. Bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. O Senhor. Não estou dizendo que você ficar desconfiado de todo mundo, não, mas a soberba do nosso coração, muitas vezes, nos leva a nos afastar de Deus e a depositar confiança em pessoas. E as pessoas nos decepcionam. O único que não nos decepciona é Deus. Vamos lá, próximo. A soberba também
nos engana a respeito de Deus. Aí está nos versos 12 a 14. Vamos lá? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia o que? Da angústia. Veja que os edomitas foram cruéis com os seus irmãos, descendentes de Jacó. Eles eram o quê? Irmãos. E Deus aqui está mostrando a ruindade desses irmãos contra os seus irmãos. Então veja aí. 7 coisas. Olhou com prazer, alegrou-se com a ruína, falou de boca cheia, participou da destruição, roubou os bens, matou os que escapavam e entregou os irmãos aos inimigos. Só isso. Então Deus está agora mostrando para eles que tudo aquilo que a gente semeia, a gente o quê? Colhe, irmãos. Preste atenção. O mal que você faz aqui contra as pessoas, você vai receber aqui. Pode ter certeza. Há uma lei no mundo espiritual que aquilo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. Por isso que Jesus Cristo diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão o quê? Misericórdia. Quem dá misericórdia, recebe misericórdia. Quem dá amor, recebe amor. Quem dá compaixão, recebe compaixão. Esse é um princípio da vida. Mas a soberba, muitas vezes, nos leva a aproveitar e a usar esses momentos difíceis que a pessoa está passando para a gente prevalecer contra a pessoa. Contra a pessoa. Veja aí. Edom cometeu algo mais grave. Veja lá no verso 16. Verso 16. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse o quê? Sido. Preste atenção. Hebreus 13, 16 e 17 diz que Esaú é chamado de impuro ou profano. Que ele buscou arrependimento mesmo com lágrimas, mas Deus não o perdoou. Porque ele profanou e desprezou as coisas o quê? Sagradas, as coisas santas. A primeira coisa que ele desprezou foi a bênção da primogenitura. Por causa de uma necessidade fisiológica, por causa da fome, por causa do desespero, ele não estava nem aí. Ele abriu mão de privilégios espirituais para satisfazer os desejos da carne. E quantos de nós, muitas vezes, abrimos mão por prazeres passageiros, nós abrimos mão do prazer da comunhão, o prazer de estar na igreja, o prazer de participar da Santa Ceia, por prazeres momentâneos. Momentâneos. E a soberba nos engana a respeito de Deus, e a gente sempre acha que Deus vai passar a mão sobre a nossa cabeça. Salmo 137, versículo 7. Quando o povo estava lá na Babilônia, você acha que o judeu estava com raiva dos edomitas? Hein? O que você acha? Veja no Salmo 137. Salmo 37 é aquele salmo em que os judeus penduraram as suas harpas nos salgueiros. Os babilônios diziam, canta para nós. E eles disseram, não vamos cantar em terra estranha. E eles fazem 2 orações imprecatórias, um contra os edomitas e outro contra os babilônicos. Vamos lá para o Salmo 137, só para você entender o contexto. Salmo 137. Versículo 7, o que é que diz aí? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, até aos
E isso ficou na mente. Porque, irmãos, o mal vindo de quem não é próximo, de quem não é irmão, a gente até já sabe, não é isso? Mas quando o mal vem de gente, que é gente da gente, dói mais ou não dói? Dói. De onde menos se espera vem justamente esse tipo de coisa. Agora veja o carinho que os israelitas tinham pelos babilônicos. Vamos ler aí, né? Versos 8 e 9. O que que diz? Filha da Babilônia, que há de ser? Feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Só isso. Está com raiva ou não? Agora você nunca falou isso, né? Isso aqui, irmãos, Deus deixa a gente falar. A gente fala, quantas orações erradas a gente já fez? Isso aqui é uma oração o quê? Imprecatória. Senhor, aquele que nos fez mal. A Bíblia diz que Jesus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos e orar por eles. E a gente ora por os inimigos de que maneira? Hein? Queima, Senhor, né? Queima. Só quero dizer para vocês que Agostinho tem uma colocação muito interessante. Ele diz que nos Salmos, Deus deixa a gente falar. Certo? Não quer dizer que isso aqui está certo teologicamente, não. Está errado teologicamente. Mas é nos Salmos que você vê a alma do sujeito. A alma do sujeito. Os sentimentos humanos estão presentes aqui. E o povo estava com raiva. Mas vamos lá. Já estamos na reta final. Passa o próximo slide, por favor. Eu queria só destacar para você que a gravidade do pecado de Edom, ele foi registrado por vários o quê? Profetas. Se você observar ali, tem várias citações, desde o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, Amós, Malaquias. E aí vem uma expressão que muita gente não gosta. Mas lá em Jeremias 51, 56, aparece essa expressão no hebraico, Jeová Gemolá, que significa o Senhor das recompensas, ou o Senhor que dá o quê? A paga. É o Senhor que retribui. É daí que vem aquele conceito bíblico no Novo Testamento, que nós não devemos vingar uns aos outros, porque a vingança pertence a Deus. Então entrega para Deus que Deus vai fazer justiça na hora certa, na dose certa. Tá certo? Não vos vingueis uns aos outros, mas pode ter certeza que Deus vai dar o quê? A paga. Veja lá no texto de Obadias, que Deus ordena, versos 15 e 16, Deus ordena as nações a guerrearem contra Edom. Chegamos na reta final. Vamos para frente. Conclusão. Conclusão. Vamos fazer algumas aplicações práticas aqui. Eu queria antes de perguntar para você, o que o livro de Obadias ensina para você hoje? Sem olhar para a tela, para você que está aqui. O que você acha que... O que você aprende com um livro como esse? Hein? Humildade, o que mais? Hein? Confiar em Deus. O que mais? A vingança pertence ao Senhor. Mas se você puder dar uma cacetada no cara, você dá. Hein? O que mais? Irmãos, qual é o tema do livro? A soberba do teu coração, o quê? Te enganou. Presta atenção. A nossa soberba não está na cabeça, nossa soberba está no coração. E é do coração que procede tudo. Então nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração. E aí, Deus anuncia 3 promessas para o seu povo. Obadias 17, 18, Deus os livrará. E aí,
já está falando sobre o reino messiânico. Deus derrotará os seus inimigos e Deus estabelecerá o seu reino. Essa é a conclusão do livro. Mas passa o próximo slide, eu vou colocar para você aí. Aplicações práticas. 4 lições em Obadias. Primeiro, não trabalhemos contra o povo que? De Deus. Não ore com prazer o sofrimento que? Dos irmãos. Presta atenção, irmãos. Para de falar da noiva dos outros. A igreja é a noiva de Cristo. Certo? A gente tem o hábito de falar da mulher dos outros, do marido dos outros, dos filhos dos outros. Né? Você não tem. Vocês falam mal de pastor, né? Quando sai daqui, do carro. Ô, pastor, hoje picou o fumo. Pastor é sobremesa de crente no domingo, é ou não é? Você viu a roupa do pastor? Você viu os olhos do pastor? Você viu a gravata do pastor? Não é assim? Todo mundo fala. Fala ou não fala? Fala ou não fala, gente? Fala sim. Quero dar uma de crente não, que eu conheço. Agora, irmãos, a igreja precisa da gente. Os defeitos da igreja. Tem defeito da igreja de Pinheiros? Inúmeros defeitos. Porque a igreja sou eu e você. A igreja tem a nossa cara. Agora, porque tem muita gente hoje que não trabalha na igreja, que não vive a igreja, que não contribui para a igreja, mas só escreve, só fala contra o quê? Igreja. É igual comentarista de futebol. O cara vai para a televisão comentar o jogo. Ele mete o pau em todo mundo. Ele não joga, faz nada e ainda ganha para falar mal. Não é assim? Tudo de gravata, pensa até que é uma coisa séria. Vocês já ouviram alguma vez na história humana um busto e uma estátua de um crítico? Crítico literário, crítico de cinema, tem alguma coisa assim? Eu nunca vi. Porque críticos não faz nada, só faz o quê? Criticar. E ele acha até que ele é importante. Sou crítico, crítico de cinema. Quando o crítico de cinema disser que o filme presta, você não vai. E quando disser que não presta, vai que é bom. É desse jeito. Né? Eu uma vez assisti a um filme chamado A Beleza Americana. Né? Um filme péssimo, ganhou o Oscar. Aí eu fui falar com um cara mais inteligente, disse, você é muito burro, você não entende, você não tem sensibilidade artística. Eu falei, não tem mesmo não. Eu gosto de Rambo, porque Rambo mata, você vê matar mesmo, pá. Aí eu tenho sensibilidade, não tem negócio de... Não. Não tem que ter sensibilidade, está ali. Se for para um filme, para eu ficar pensando, eu vou lá para não pensar. É um filme cabeça. Eu não quero filme cabeça, não. Eu quero filme para me divertir ali, desopilar. Né? É desse jeito, irmãos. Agora, cuidado com o que você está falando, com o que você está escrevendo. Cuidado, não fale mal da igreja, porque a igreja é de Deus. Segundo, cuidado com a soberba. Não há como fugir de Deus. Presta atenção. Deus é quem resiste o quê? Ao soberbo. Presta atenção. O maior inimigo da soberba é Deus. Porque a soberba é a causa de todos os pecados. Tá certo? Tudo de errado na vida começa com a soberba. E aí, Davi orou lá. Também da soberba guarda o teu servo e que ela não me domine. Porque Davi, ele sabe que a soberba estava dentro do seu coração. Ele sabe. Tá, irmãos? Então você está livre do poder do pecado, mas você não está livre da presença do pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. E a soberba nos assedia a todo momento. Então, cuidado com a soberba. Vamos lá. Tudo que fazemos com os outros, receberemos o quê? De volta. De volta.
Então, isso é interessante na igreja, né? Na igreja. Eu vejo alguns irmãos que eles só cobram. Eles cobram atenção, eles cobram carinho, eles cobram visita, eles cobram tudo. Mas eles não dão nada. Ele quer que alguém ligue para ele no dia do aniversário dele, mas ele não liga para ninguém no dia do aniversário dele, do outro. Não liga. Você já viu, conhece esse tipo de gente? Que só cobra. Ele não dá nada. E a gente tem que aprender por que Jesus diz mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque todo aquele que dá, recebe. Pode ter certeza disso. Quem dá amor, recebe amor. Quem dá carinho, recebe carinho. Deus, Ele é justo. Ele é justo. Quem trabalha para Deus, Deus honra. Quem faz as coisas para Deus com zelo, com excelência, Deus cuida. Deus defende. Pode ter certeza disso, irmãos. Todo bem que você faz pelo outro, você será recompensado por Deus. Jesus fala que até um copo d'água que você der para um servo dele em missão, você será o quê? Recompensado. Em último lugar, para encerrar, ser fiel a Deus hoje significa reinar com Ele o quê? Porque Obadias termina falando que no futuro o Senhor reinará e nós reinaremos o quê? Com Ele. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui. Vou pedir o abençoado aqui para fazer oração. Eterno, querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede esta manhã, de ouvirmos a Tua palavra, sermos hortados, Senhor Deus, por Tua palavra, pelas Sagradas Escrituras. Nós te suplicamos, Pai, que pelo poder do vosso Santo Espírito, o Senhor possa aplicar esses ensinamentos aos nossos corações. Que possamos sair daqui não apenas com conhecimento formal, mas que possamos vivenciar, Senhor Deus, um padrão de conduta mais humilde e que possamos, Senhor Deus, receber do Senhor todo o auxílio para deixarmos a soberba e vivemos de acordo com os princípios do Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém.